Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Hoje completamos 40 entrevistas biográficas com notáveis imigrantes açorianos na América, na Europa, na África e na Ásia, realizadas todas as semanas desde janeiro por iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores. Temos procurado diversificar as ilhas de origem, as áreas de atividade e as sociedades de acolhimento. Por exemplo, na semana passada, estivemos com uma professora universitária da Ilha de São Miguel, nos Estados Unidos da América. Não nas comunidades tradicionais da Nova Inglaterra ou da Califórnia, mas no estado do Indiana. E esta semana estaremos com uma professora universitária da Ilha do Faial, no Brasil. Não nas comunidades habituais de Rio de Janeiro e São Paulo, mas no estado do Rio Grande do Norte. Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros Gonçalves Matos Flores, de seu nome completo, nasceu na Horta e emigrou para o Brasil em 1981. Vive na cidade de Natal, no Nordeste brasileiro, desde 1983, exatamente há 40 anos. Licenciou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte há 30 anos e ali tornou-se mestre em Literatura Comparada em 1999 e doutora em História da Educação em 2004. Foi professora de Literatura do curso de Letras da Universidade Potiguar, em Natal, de 1999 até 2018, tendo sido diretora do Programa de Educação Tutelar de Literatura no Rio Grande do Norte, de 2011 a 2018. É sócia do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e autora de várias obras publicadas, designadamente um dicionário de escritoras portuguesas e um dicionário de escritores norte-rio-grandenses. Dedica-se aos estudos sobre a produção literária feminina, tendo organizado em 2009 um seminário nacional e um seminário internacional sobre mulher e literatura. Já recebeu diferentes distinções. Em 2016, foi eleita pelos alunos como a melhor professora do curso de Letras da Universidade de Potiguar. Em 2022, recebeu a Medalha do Mérito Educacional, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E já em 2023, recebeu o título honorário de cidadão natalense, concedido pela Câmara Municipal de Natal. Mas vamos conhecê-la um pouco melhor. Senhora Professora Conceição Flores, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta conversa. Muito obrigada pelo convite, senhor diretor. É com muito gosto que eu estou hoje aqui para conversarmos sobre o que o senhor entender. E vamos começar... Interessante, não é verdade? Será certamente interessante. E vamos começar pelo princípio. E o princípio, na sua vida, é a Ilha do Faial. O que é que recorda hoje da sua infância faialense? Eu tive uma infância muito feliz. Eu sou a filha mais velha de uma família muito grande. Somos 10 meus irmãos. Eu sou a única imigrante da família. Os meus irmãos moram todos aí no Faial. Mas quis o destino que eu fosse educada pelos meus avós paternos. Então eu fui uma menina muito, como se diz por aqui, muito paparicada, muito adulada. Eu era a mais velha, meus tios em casa, então eu tive muitos privilégios que depois os meus irmãos até não tiveram. Mas foi uma infância muito feliz, a minha, e uma adolescência muito feliz na horta. Numa horta que nessa altura era diferente do que é hoje, certamente. Muito diferente. O nosso Largo do Infante era literalmente a nossa sala de visitas, a nossa sala de namoro, a nossa sala de encontros. Era ali que nos reuníamos.
era ali que a gente ia quando escapava das aulas do liceu. Liceu que ficava ali, em pleno coração da cidade, quase em frente à pousada, na verdade. E foi um tempo muito feliz. Eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz. Criei um faial onde a gente circula, a gente anda a pé, a gente conhece a cidade, conhece as pessoas. Eu sempre digo, hoje, de certo modo, eu até já sou uma estranha, porque antigamente eu ia ali pela Rua Direita, onde eu morei muitos anos, eu morei em casa dos meus avós, na Rua Direita, na Rua Vaterme Saúde, né, melhor dizendo, quase que em frente à biblioteca. Bom. E eu conhecia toda aquela Rua Direita, quem eram. E a gente passava e a gente dizia bom dia, boa tarde. E a gente cedia o lugar aos mais velhos. Era um outro tempo, era uma outra cidade. Quando eu chego, e eu tenho, nos últimos anos eu tenho ido com uma certa assiduidade, de certo modo, eu já não conheço a cidade sob certos aspectos. Mas é isso, o tempo passa, as coisas É sinal dos tempos, não é? E enquanto jovem faialense, já sonhava dedicar a sua vida à educação e já ponderava entregar a sua vida à imigração? Primeiro, sempre me disseram que eu desde pequena dizia que queria ser professora, mas eu não me lembro disso e quando fui escolher a linha para ir para o sexto ano, eu queria fazer a linha G, que é de economia. Eu adorava matemática. E a minha avó, que era professora, achava que ser economista não é profissão de mulher. E aí, por que você não quer ser professora? Por que você... E professora de liceu, que para a minha avó já era alguma coisa importante. Eu dizia assim, vou, mas tem latim, eu não quero saber de latim. E aí, minha avó fez um trato comigo. Vou arranjar uma professora particular e no mês de setembro você vai estudar latim. E eu fui estudar latim com uma senhora que era uma professora admirável, a Dona Branca. Dona Branca Ramos, ela, na altura que eu fui aluna dela, ela já era viva. Mas ela conseguiu fazer com que eu me apaixonasse profundamente por latim, e aí eu mudei para a BNA, ou seja, português, francês, latim e grego. E curioso que foi o latim que, de algum modo, passados muitos anos, me abriu as portas da universidade, porque quando eu entrei na Universidade de Potiguar, a vaga que havia era de latim, e eu pensei cá comigo. Eu já não era menina, já era uma mulher de 40 e poucos anos, eu digo assim, eu agarro essa oportunidade e enfrento o latim, mato de estudar. Ou então... E no meio de tudo isso, com uma infância privilegiada, com uma juventude orientada, por que é que decide emigrar para o Brasil? Nunca imaginei emigrar, nunca. Imigração nunca teve nos meus planos. Inclusive, há um tempo que o meu pai vinha ir para a América e eu pensava cá comigo, se o meu pai for, eu fico onde estou com os meus avós. Mas os caminhos do coração, esses são imprevisíveis. Eu casei com um brasileiro. Estou colocando entre aspas, porque, de fato, meu marido nasceu no Faial. Mas os meus sogros emigraram para São Paulo e viveram aqui no Brasil durante 10 anos. Ou seja, quando o meu marido voltou aos Açores, os Açores também para eles, e para o Faial, já ali um estranho. Ela era um adolescente e vinha do Brasil. E aí ficou, nós casamos, tivemos filhos, mas ele era um homem que não se adaptava a certas coisas. Por exemplo, burocracia. Meu marido trabalhava na Caixa de Previdência da Horta, tal como eu. E o meu marido não era um homem da burocracia, não gostava. E ele tinha uns tios aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e a tia, ele escreveu para a tia e a tia disse, olha, vai abrir
eles foram para químicos de petróleo, vão dar formação. Você quer vir? E aí era tudo quanto eu queria ouvir. E ele veio em 79. Então ele fez esse curso de formação de química de petróleo, estagiou, e nós ficámos no FAIAB. Nós só viemos para o Brasil em junho de 81. Quer Mas no dizer, seu caso foi, é foi semelhança de difícil? muitas mulheres que emigraram. No seu caso foi difícil deixar o Faial e emigrar para o Brasil? Não posso, não digo isso propriamente, porque a mim eu seguia a voz do meu coração. Os caminhos do amor, os caminhos da paixão, muitas vezes não são os da razão. E aí vim, e ainda bem que eu vim. É curioso porque Ainda bem que eu a vim. presença açoriana no Brasil nota-se mais em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, onde encontramos açorianos ainda nascidos nos Açores, ou mesmo em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde existem comunidades ativas de ascendência açoriana. Mesmo no Nordeste brasileiro, eh, esse resgate começa a ser evidente com a Casa dos Açores do Maranhão. Mas o estado do Rio Grande do Norte é pouco associado à imigração açoriana. E é mesmo surpreendente encontrar uma açoriana nativa a viver em Natal há 40 anos. A senhora sente-se como assim uma espécie de caso raro nessa zona do Brasil? É como é que eu ia dizer, realmente eu não conheço outros açorianos morando aqui. Embora hoje em dia haja uma busca das origens, sobretudo por conta de adquirirem o passaporte português. Portanto, os descendentes dos judeus sefardistas buscam. E, por exemplo, há um caso que é conhecido, eu conheço há muitos anos, dos irmãos Medeiros que emigraram de São Miguel e que se fixaram aqui no interior do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, e que tem muitos descendentes. E recentemente foi publicado um livro sobre esse trânsito dos Açores para o Brasil e sobre essa família. Por um senhor que eu não conhecia, nós nos conhecemos no dia do lançamento do livro. Eu não tinha ido ainda aos Açores, queria ir, porque acho que ele fez essa pesquisa no tempo da pandemia, e eu acho que, de certo modo, são descendentes, mas já muito longínquos, que não Mas existem outros vestígios, de alguma forma concretos, da identidade açoriana, por exemplo, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro em geral? Eu acho que sim, que há vestígios. Como sabe, eu sou uma pesquisadora de literatura, não é verdade? Então, o que eu vou dizer não tem uma sustentação científica. Mas, por exemplo, os bordados dessa região do Seridó me fazem lembrar muito os bordados açorianos, inclusive as cores dos bordados, sobretudo os bordados da ilha de São Miguel. Por exemplo, outra coisa, o alfinim, havia quem achasse que o alfinim era uma coisa típica aqui do Nordeste, né? Quando é algo que perpassa a cultura portuguesa, né? E que ali na Ilha Terceira está muito presente. Então, eu acho que há vestígios, sim, mas eu acho que a colonização aqui no Rio Grande do Norte, que é mais marcante, são colonizadores vindos do Alentejo. Isso a gente vê, inclusive, pelos nomes das cidades. Mas ainda hoje terá por aí vários concidadãos com naturalidade portuguesa, mas sem ligação aos Açores. Há pessoas nascidas em Portugal, no continente português, exatamente, a viver em Natal. Sim, sim. Agora não posso dizer números, porque
tem havido mudanças e antes a gente tinha um vice-consulado, agora não temos mais um vice-consulado aqui. Eu pertencia à parte cultural do vice-consulado e aí nesse tempo eu tinha uma ideia, porque há, por exemplo, em Pipa há uma comunidade portuguesa marcante. Pipa é um local, é um destino turístico aqui do Rio Grande do Norte, se veja nem conheci, e há vários portugueses ali. Mas aqui na cidade, lógico que há, mas há restaurante português, há portugueses, mas nós não somos muitos, essa é que é a verdade. Não formamos uma comunidade. Não há um espírito de comunidade, não justifica que Não há esse espírito de comunidade. E que diferenças ou semelhanças a senhora encontra entre viver na cidade de Natal e viver na cidade da Horta? Começa pelo clima. Claro. O clima é o que o meu marido costumava dizer: quem amanhece com o céu azul não tem direito a mau humor, não é? Aqui, regra geral, o céu é azul, o clima é muito bom, muito agradável. Agora, diferente da nossa cidade. Por exemplo, esse ano eu passei num período relativamente longo, eu contei nos dedos das mãos os dias que tinha bom tempo. Agora, o que eu sinto falta aqui em Natal, e isso é quase que um pouco por todo o Brasil, por questão da insegurança, é o fato da gente não poder circular livremente. É como se, de algum modo, a gente fosse prisioneiros dentro de casa. Porque eu não costumo andar a pé pela cidade. Quando muito, o que é que eu ando a pé? Eu vou à academia e volto, mas a academia é do outro lado da rua. Então, a insegurança que a gente vive no Brasil, dá uns anos para cá, torna a gente prisioneiros. Ao passo que no Faial é uma maravilha. E a senhora está no pedacinho do Brasil que fica mais perto de nós, do arquipélago dos Açores, geograficamente. Costuma-se dizer que o Brasil ou era, a terra do esquecimento. Nestes 42 anos de vida brasileira, visitou muitas vezes o Faial? Eu passei 15 anos sem ir ao Faial. Os primeiros 15. Os primeiros 15, era só o meu marido a trabalhar, e eu tenho 3 filhos, os meninos estudavam, então não dava, eu sei, 15 anos. Ultimamente eu vou com uma certa frequência. A gente se encontrou em maio em Toronto, e de Toronto eu fui para os Açores. Então sempre que posso eu vou, porque é mais fácil eu chegar a Lisboa do que chegar a alguns cantos do Brasil, porque são 7 horas de um voo direto, de um voo maravilhoso. Essa é que é a verdade. Então, E quatro, estamos pertinho. e 4 décadas depois, o que é que ainda encontra no Faial que lhe provoque vontade de voltar a visitar a sua ilha? Sobretudo a minha família e os amigos. É, é isso que me move, e esse ano que eu estive lá, realmente a biblioteca da Horta é primorosa, e fiz muita pesquisa lá, trouxe material, inclusive, para continuar a pesquisa aqui, e é um lugar maravilhoso no sentido da forma como ela está organizada, o que ela disponibiliza. Então, acho que é isso. Lógico. A família e a pesquisa. Que pesquisa está a fazer com base na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça? Mas eu quero voltar atrás, porque eu esqueci de dizer uma coisa fundamental para todo faialense, que é poder olhar o pico. Inesquecível, não tem como não. Saudades de olhar o pico. Natal não tem isso. Pois é, eu estou aqui vendo a, a rua, o verde das dunas, a cidade. Não, mas nada se compara, não. Mas então, que pesquisa é que está a fazer que passe pelo arquivo da Volta? Vamos voltar à pesquisa.
eu tinha há muito tempo a vontade de escrever, de pesquisar sobre a Ana Luísa Emanciana, a freira de quem eu falei lá no Canadá. Ou seja, eu li o romance do Marcelino Lima, que se chama Uma Freira que Pecou, tinha junto mais um material e aquele convite da Manuela Maruz para aquele evento sobre imigração foi assim a motivação para eu pegar nesse material e escrever sobre. Eu sabia que tinha lacunas que eu precisava de pesquisar, porque aquilo era um primeiro texto ainda incipiente. Então, pesquisei lá na Biblioteca da Horta, no arquivo público, e os profissionais do arquivo também são fantásticos na medida em que facilita. Então, eu recolhi material e dos arquivos que lá estão sobre a freira e ainda preciso de completar porque preciso de ir à Bahia. Mas estou à espera de ter uma informação para poder ir à Bahia, porque a freira morreu na Bahia. Muito bem. Nós entramos naquela fase da nossa entrevista em que eu tenho a ingrata tarefa de gerir o tempo restante. E gostava de recordar que a sua vida profissional foi dedicada ao ensino universitário no Rio Grande do Norte. E, pelos vistos, valeu a pena. Porque a senhora foi, certamente, sentiu-se gratificada por ter sido eleita pelos alunos como a melhor professora do curso de letras da sua universidade. Isso para si é certamente uma distinção especial. Ai, com certeza, com certeza. O ensino me trouxe muitas alegrias. Mas eu acho que primeiro do que o ensino foi a literatura que me trouxe. Eu digo, eu não sei o que seria de mim hoje se não fosse a literatura. Não dizem que a arte salva, eu digo a literatura salva. Eu sempre fui leitora, eu vim de uma casa onde havia livros, sempre fui leitora e continuo. E é a pesquisa que nesse momento me dá um alento muito especial. Mas eu esqueci de dizer, eu quero voltar um pouquinho atrás para dizer que eu trouxe material para uma pesquisa sobre um jornal que foi publicado no FAIAL que se chama o Feminino. Foi publicado durante 10 anos e eu quero, de fato, trouxe material, mas eu ainda não tive como pegar nesse material para fazer a pesquisa sobre essas mulheres que publicaram nesse jornal, que era editado pela filha do José João da Graça. Podemos então considerar, pelo que nos diz, que a pesquisa em literatura é a sua verdadeira paixão, mas o ensino universitário foi a sua vocação e o seu ganha-pão. Mas no seu caso, reconhecido aliás pelos seus alunos, qual é o segredo de um bom professor? Qual é? Desculpe. Qual é o segredo para se ser um bom professor? As que conseguem, como parece ser o caso, criar empatia com os seus alunos. Eu acho que o segredo para ser um bom profissional é ter paixão por aquilo que se faz. Seja o que quer que se faça. Seja, eu realmente sou apaixonada por literatura e adoro dar aulas. E embora tenha dado N aulas da mesma matéria, eu sempre estudei e fiz como se fosse a primeira. Então a paixão por aquilo que a gente faz acaba se refletindo no que é feito. E isso acaba-se tendo esse retorno. Que é o seu mérito educacional já tinha, aliás, sido reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte no ano passado. Mas agora foi a Câmara Municipal de Natal que a distinguiu como cidadã honorária em sessão solene realizada no passado dia 21 de setembro. Que significado isso tem para si quando comemora 40 anos a viver em Natal? Esse foi um título que me deu uma alegria tremenda. Eu me senti muito honrada com essa distinção, porque
é o reconhecimento do meu envolvimento também com a literatura e com a cultura do Estado. E com aquilo que foi feito, que tem sido feito, que continua a fazer, em prol desse lugar onde eu vivo. Então, realmente, eu acho que talvez, eu não gosto de dizer que foi a maior honraria, mas foi algo que me deu, assim, prazer imenso. Essa terra onde eu moro, que é a minha terra de adoção, não quer dizer que tenha sido uma adoção fácil, porque a imigração nunca é fácil, não. Mas ter esse reconhecimento foi extremamente honroso e prazeroso. Eu fiquei muito feliz. É porque a estudo da literatura norte-rio-grandense aqui no Estado tem sido feito, mas eu publiquei uma obra que contribui sevejamente para isso, porque é uma porta de abertura para quem quer estudar os autores daqui, que é um dicionário de escritores norte-rio-grandenses. E fora aquilo que eu vou publicando sobre autores locais, ou a palestra que eu faço, a par da literatura portuguesa, a literatura norte-rio-grandense tem estado muito presente na minha vida. Uma pergunta provocatória. Agora que é cidadã honorária, sente-se mais natalense do que feialense? De modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. A nossa ilha é sempre a nossa ilha, não é? Essas são as minhas raízes. Eu acho que minhas raízes, elas não são verticais, elas são como um rizoma. Elas estão espalhadas e isso é que é bom, e isso é que resulta, eu acho, que nós, imigrantes, tristes de nós se nós não amarmos a terra onde estamos. Porque isso significa que a gente vai ser tremendamente infeliz. Eu não sou uma pessoa que curta, como se diz por aqui, a fossa. Não, não. A gente teve momentos tristes, mas não. Então, foi difícil a adaptação, foi, não nego, mas eu me sinto muito bem, me sinto acarinhada nessa terra. Como agora se vê, aliás, pela distinção que recebeu. Uma última questão sobre a sua opção de carreira académica. Porquê os estudos sobre a produção literária feminina? Bom, eu comecei com Saramago. O meu mestrado é sobre Saramago. É sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas eu acho que quando eu fiz o mestrado, a minha pesquisa era mais uma questão pessoal. Era um processo, de certo modo, catártico, que tinha a ver com a presença de um catolicismo muito açoriano, que durante muito tempo pesou em mim. Então, fazer a dissertação sobre o Evangelho de Jesus Cristo foi uma catarse, foi uma libertação. Então, me fez muito bem. Às vezes a gente encontra a fé por caminhos travessos. Foi o meu caso. Então, pois, eu sempre continuo a achar que nós, mulheres, precisamos umas das outras e há uma invisibilidade das mulheres. Há que a gente chama um memoricídio, há um apagamento das mulheres da cultura. E aí, eu, quando fui para o doutorado, eu peguei uma romancista desconhecida. Então, esse trabalho que eu gosto muito da palavra portuguesa, investigação, porque acho que aquilo que nós somos, todos, quando fazemos esse tipo de trabalho, somos investigadores. Somos um Sherlock Holmes de saias, colocando ali pecinhas até. E aí é isso que me motiva. Quer dizer, eu acho que nós precisamos continuar a pesquisar as mulheres e a estudar as mulheres. Continuam a ser as mais invisíveis. E isso em todos os níveis. Então, E porquê é? Mulher e a minha afinidade com a escrita feminina é muito grande, tem a ver com os direitos das mulheres, que no fundo tem a ver com a literatura que as mulheres escrevem, tem a ver com romper essa invisibilidade feminina, que é isso que... E porquê é que uma mulher que se dedica a estudar a produção literária feminina nunca optou
pela produção literária em nome próprio. Nunca ousei escrever, né? Sim, Porque eu não literatura sou. mesmo, em vez de estudar a Não. literatura pelas outras. Não, mas tem gente que faz isso maravilhosamente. Eu prefiro ler os textos alheios e escrever sobre os textos alheios. Não sou ficcionista, não. Eu não sei porquê, não sei porquê. Eu não diria que sou de uma geração, mas eu nunca escrevi um verso na minha vida, diferente da maioria das minhas amigas brasileiras. Todas elas, quase todas, são poetisas, escreveram. A maioria publica. Mas eu não sei, eu sempre fui leitora, nunca fui. Eu não sei se também o fato de ser neta de professora, da professora muito atenta, que corrige se isso deixou alguma marca, sei lá, não. Eu vou Algum continuar a trauma, escrever. talvez. Eu vou continuar a escrever, mas sobre os trabalhos alheios, sabe? E muito bem, e ainda bem. Oxalá que E passa isso que é sempre preciso. por muitos e bons anos. É. Senhora professora Conceição Flores, muito obrigado por esta nossa conversa. Eu é que agradeço, senhor diretor, por essa oportunidade de uma visibilidade sobre a minha trajetória de vida. Porque quando eu vou ao faial ou quando eu estou com as minhas amigas, eh, não é isso que está em evidência. E então eu lhe agradeço essa oportunidade de falar sobre a minha carreira, que é a minha carreira académica, da qual eu Nós é que agradecemos. me orgulho muito, sabe? E E tem espero razões poder para isso. contribuir para a Com literatura certeza. açoriana com pesquisa. Muito obrigado. Foi um gosto. Bem-aja. Bom, Eu também, e senhor diretor. na próxima semana, contamos ter aqui um convidado muito especial. O senhor Dom José Avelino Bettencourt, que nasceu na Ilha de São Jorge, foi elevado a arcebispo da Igreja Católica e acaba de ser nomeado núncio apostólico na República dos Camarões e na República da Guiné Equatorial. Vale a pena acompanhar. Contamos contigo.